Dani, então vai lá, pode se apresentar e começar. Tá bom. Então, boa noite, meninas. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela. Eu sou aqui de Ribeirão Preto. Trabalho como consultório também, na parte de emagrecimento feminino, mas sou apaixonada pela cozinha. Então, já fiz alguns projetos com a Gabi. Acho que tem até algumas meninas que já participaram, né, do Emagreça, né, fazendo os e-books. Então, gosto bastante de criar na cozinha. E eu acho que esse é o grande segredo aí para quem está passando pelo processo de emagrecimento, é também utilizar essa parte de criatividade, para não cair na monotonia aí de estar comendo sempre os mesmos alimentos. Então, hoje eu queria trazer um pouco sobre isso para vocês, tá? Pode começar? Pode sim. Aí a pessoa. Ah, gente, aí se vocês forem tendo dúvida, vai colocando no chat, como vocês sempre fazem, ou liguem o microfone e perguntem também, tá bom? Isso. Então, vamos lá. Vou ficar aqui de pé para ficar mais fácil. Dá para me ver, né? Sim, tá ótimo, inclusive. Tá. Que eu pensei em trazer para vocês, né? Essa questão mesmo da versatilidade. Então, como que a gente pode se organizar, por exemplo, para fazer as marmitas de uma semana, né? Então, começando, qual é o primeiro ponto para a gente preparar marmitas semanais? A gente dá uma olhada no que a gente tem em casa. Depois disso, tenta pensar num cardápio, e aqui eu vou dar uma ideia para vocês, do que você vai colocar em cada dia aí da semana de alimentos, né? Sempre pensando primeiramente na sua proteína. E aí você não vai escolher várias proteínas para os 5 dias, por exemplo. Você vai pegar duas proteínas e vai variar a forma de preparo, porque assim você vai ser mais prático, mais econômico e você não vai comer a mesma comida todos os dias. Então, essa é a melhor maneira da gente se organizar em relação ao cardápio. E depois a gente pensa nos acompanhamentos, nos vegetais e tudo mais, tá? Um ponto importante: quando a gente vai fazer vegetais, principalmente para congelar, tá? Lembrando que a marmita ela dura bem, ela conserva bem na geladeira até 5 dias. Então, se você for fazer semanal, você consegue fazer para a semana toda e deixar ela dentro da geladeira, desde que não vá alimento muito perecíveis, por exemplo, lácteos. Né? Então, se for um creme de leite, alguma coisa nesse sentido, fica uma marmita mais perecível, mais fácil de estragar, azedar ali na geladeira. Tá? E se você for congelar, essa marmita ela dura até 3 meses no congelador. Então, você pode se organizar para fazer até marmitas mensais, né? Lógico que aí você vai passar um tempo um pouco maior na cozinha, tá? Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma solução mega prática de marmita, que a gente vai fazer tudo dentro de uma marmita só, como se fosse um prato único, tá? Então, eu vou utilizar para essa marmita como proteína o frango, tá? Então, aqui eu tenho filé de frango cortadinho em cubos que eu já temperei. Então, aqui eu coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino que eu gosto, e você vai utilizar os temperos que você gosta. Coloquei açafrão também, que vai dar uma corzinha, né? Então, aí você vai variar nos temperos que você gosta. Outra coisa bem legal é você fazer o que a gente chama de mise en place, que é já deixar as coisas picadas antes de preparar. Então, se você sabe o cardápio, aquilo que vai na sua receita, na sua marmita, já pica tudo. Então, já pica os legumes, já pica um alho, já pica uma cebola, já deixa o frango picadinho, porque aí fica mais fácil de você montar as marmitas na hora do preparo, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro, você vai pegar um pote de vidro. Eu uso esse daqui que tem uma tampinha plástica. Depois eu mostro para vocês com uma bordinha de plástico, mas ela é vedada bem certinho, tá? Esse é de 640 ml, tá?
Pode ser feito só para congelar, não esse caso que eu vou mostrar para vocês, nas marmitas plásticas, que é aquela que a gente compra descartáveis, ou em alguma outra vasilha aí que você tiver, só cuidado aí com o plástico para não ter o bisfenol, que na hora que você for aquecer, pode passar para comida, tá? Então, vou pegar a minha marmita de vidro e eu vou começar preparando tudo dentro da marmita. Então, você não vai nem sujar a panela. No caso aqui, eu vou fazer uma porção. Mas aí você pode multiplicar e fazer em mais quantidades aí para sua semana ou os dias que você for querer fazer, tá? Então, aqui no fundo, eu tenho picadinho alho, cebola e azeitona. Vou pôr aqui na minha marmita. Cru? Tudo cru, amiga? Tudo cru. Vai Gente, ver que chocada. interessante. Chocada, nunca tinha. Aí eu vou, uhum. Aí eu vou colocar arroz, né? Cru Cru também. também, tá? Então aqui eu tenho 50 gramas de arroz. E aí você vai pôr de acordo com a sua dieta aí, né? Lembrando que o arroz ele sempre dobra, né? Então se você come 50, você vai pôr 25, né? Dele já cozido. Aqui ele vai virar 100, tá? Então sempre pensar nisso. E a carne, ela sempre perde. Então, a carne, ela perde em torno de 20 a 25% quando cozida. Então, você vai colocar essa quantidade a mais de carne, tá? Vou colocar também vegetais cru. Então, aqui eu tenho cenoura picadinha. E também abobrinha. E aí você usa a sua criatividade, tá? Dá para pôr pimentão, dá para pôr berinjela, dá para pôr ervilha aqui também, fica gostoso, um milho, né? Então, dá para utilizar a criatividade. Então, tudo cru. Gente, tô Mistura um chocada. pouquinho. Juro por Deus que eu não sabia disso, tá? Quero ver o que que você vai arrumar com isso daí. Mas tá Você vendo como vai eu ver. sou ruim na cozinha? Eu só sei o básico do básico. Eu nunca tinha visto isso, gente. E aí, a gente vai pôr água quente. Quanto que eu vou pôr de água? A proporção de arroz, né? Então, quando a gente vai fazer arroz, a gente não sempre coloca o dobro de água. Então, vou colocar o dobro de água, tá? Então, se eu pus 50 gramas de arroz, eu vou colocar 100 gramas de água quente. Gente, coloca no chat se vocês já tinham visto isso alguma vez. Eu nunca tinha visto isso. Fer, que entrou depois, ela tá montando uma marmita. Ela colocou, pegou a vasilhinha de vidro e colocou tudo cru dentro da marmita. Colocou o tempero, frango, cenoura, abobrinha, tempero, arroz, frango, cenoura e abobrinha. Isso. O frango vou pôr. Aí aqui, como o meu frango já está temperado, eu vou pôr só um pouquinho de sal por conta do arroz. Tá? Uhum. Dá uma misturadinha. E aí eu vou pôr o meu frango cru aqui na marmita. Dá para fazer, por exemplo, com outros cortes. Aqui no caso eu estou usando o peito, né? Mas, por exemplo, fica muito gostoso com sobrecoxa desossada, que aí tem um pouquinho mais de gordura, né? Também dá para fazer. Aí eu compro ela desossada e sem a pele, né? Para não ficar também tão gordura. Aí você põe aqui. E aí depois aqui eu vou dar uma de Ana Maria Braga, que eu já tenho uma pronta. Gente, que Feito fina! isso, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou levar pro forno, Hum. tá? Não precisa tampar, não precisa pôr papel alumínio, não precisa pôr nada, tá? Eu fiz um teste também dentro da air fryer. Só que a air fryer ela exige um pouquinho mais de água. Então você pode pôr aí quase o triplo de água, tá? Do Para não arroz. ficar do arroz, porque ela seca mais rápido, tá? Tá. Eu coloco dentro de uma assadeirinha, tá? Tá aqui dentro.
Se você for fazer mais, você pega uma assadeira maior e vai pondo ali, tá? Uhum. Dá certo também com peixe e também com peixes enlatados. Por exemplo, um atum que já está pronto, né? Uma sardinha que já está pronto, também dá para fazer e variando os legumes. E aí essa marmitinha ela vai para o forno por 1 hora, todas as marmitas. Vai variar muito aí da potência do forno, né? Eu pré-aqueço esse forno por 10 minutos a 200 graus, tá? E aí deixo por esse período. Vou dar para o meu assistente de palco. Por... Vulgo marido, senhor Marcos. Exato. Aí, vou mostrar aqui a mágica para vocês, a marmita pronta. E aí, a gente vai observar alguns pontos. Repara que a minha marmita ela não tem gotícula de água. Então, esse é algo muito importante. Sempre que eu for congelar a minha marmita ou pôr na geladeira, eu preciso esperar esfriar totalmente ela. Por quê? Se eu não deixo esfriar e tampo, vai formar gotículas de água. Indo para o congelador, vai virar gelo. A hora que eu for aquecer, vai ficar uma marmita aguada, tá? Então, a gente precisa sempre deixar esfriar. O mesmo vale para alguns vegetais. Então, aqueles vegetais que possuem muita água não são vegetais legais para a gente congelar. Por exemplo, batata, chuchu, né, que tem muita água, pepino, que tem muita água, não são vegetais que ficam legais no congelamento. Porque aquela água dentro dele vai virar gelo, a hora que descongelar, vai ficar aquela coisa molenga, tá? E sempre que vocês forem fazer, por exemplo, separado, sem ser aqui dentro da marmita, né, montar o cardápio completo, prefira fazer os vegetais ou assados ou na airfryer, pelo mesmo motivo. Porque quando eu cozinho, eu coloco água para dentro dele. Na hora de descongelar, vai ficar aquele vegetal mole e cheio de água, tá? E aqui o resultado. A marmita Pronto. prontinho, até caiu um frango. Cozidinha, o arroz cozido, os vegetais todos cozidos, fica tipo uma galinhadinha, sabe? Aqui não dá para ver direitinho ali, mas tá cozidinho. Ficou mesmo, uma galinhadinha. Uma galinhadinha. Só uma coisa que eu Então, perdi, talvez. Na airfryer é quanto tempo? na air fryer, eu deixei de 40 a 50 minutos num fogo mais baixo, entre 160 e 180. Tá, ok. E ele não Tá? queima se for desse jeito. Não queima, Tá, tá? ok. Por E aí, tipo, você põe todas numa assadeira e deixa 1 hora, tira, isso. espera esfriar. Deixa esfriar e depois tampa. E Uhum, aí já vai direto pro congelador. uhum, Eu vou descongelar, né? Eu posso descongelar diretamente no micro-ondas, tá? Não tem problema. Aí a gente tira a tampa, põe direto no micro-ondas. Posso descongelar em banho-maria, tá? E eu posso também, que eu acho que fica mais saboroso, tirar um dia antes, se tivesse tempo, né? Deixar descongelar na geladeira e depois aquecer. E aí ela vai aquecer por completo. Porque o micro-ondas direto vai te gastar um tempo maior, porque ele começa a descongelar as bordas, né? E o meio vai ficando. Então, uhum, leva mais um tempo, tá? uhum. Certo, a gente fez a marmita. Tem alguma dúvida da marmita? Amiga, se você quiser ir me falando, que eu não Tá. consegui enxergar direito. Não, as meninas falaram que já tiveram, achou que a Júlia falou, achou que ia assar tudo, a Cris falou que não conhecia, a Fê falou, já ouvi falar, mas nunca tive coragem de testar isso. Pode testar agora, viu, Fê? A gente tá vendo É, que é verdade. Nunca dá tinha super ouvido certo. falar disso. Eu tenho uma Muito legal. dúvida, porque se eu colocar arroz aí, se eu colocar, tipo, abóbora, mandioca, dá certo? Ó, não testei, mas eu acho que não com água. Eu acho que aí você teria que usar o frango já cozido, porque elas são mais moles, né? Uhum. Então eu não sei se daria certo
com a raiz, Tá. tá? Mas assim, de todo Mas, jeito dá pra... Porque mandioca é muito dura, né? Eu não sei se daria é, realmente. Mas com é, quinoa provavelmente dá, provavelmente. né? Quinoa, até mesmo a batata inglesa, que ela é mais molinha, batata doce, Sim, sim. né? Que aí faz ela rodelinha e lentilha. É, Uhum. lentilha, se você deixar ela deixar ela de molho, né? De molho. Provavelmente dá. Uma opção também é misturar a lentilha ali no arroz, né? Fazer Sim, os dois. boa. Tá? Vou testar depois com quinoa pra ver se dá certo. É, eu acho que dá. Bom, aí o que eu pensei, né? Como que a gente pode aproveitar mais dessa proteína? Então, nesse dia, você vai fazer esse cardápio aí. Enquanto ele está assando, você já aproveita o seu tempo ali para testar outras opções, né? Para lanche, para janta e etc. Então, sempre eu gosto de trazer essa versatilidade, principalmente aí do frango, né? Então, o que eu fiz também? Usei esse mesmo frango, que já estava com o mesmo tempero, tudo igual, e fiz uma opção ou de lanche ou de janta, que é esse franguinho empanado. Ó, Hum. a única coisa que eu fiz, acrescentei aqui 2 colheres bem cheias, aí vai depender da quantidade de frango que você tem, de flocão de milho, um pouquinho de azeite e pus para assar na airfryer. Fica super crocante e é uma ótima opção aí de jantar ou de um lanche. E aqui, esse eu tinha, né? Aí eu coloquei só para ficar legal como uma opção de acompanhamento. Depois eu passo as receitas para a amiga de passo para ela. Uhum. Maionese de inhame. Hum. E aí você pode chuchar o franguinho aqui e fica uma Uhum. opção de jantar, tá? Show. Então, para um dia, você já teria a opção do seu almoço e do seu jantar, tá? Mas aí a gente pode trazer esse frango de várias outras maneiras. Então, uma coisa que eu sempre oriento no consultório é ter o frango cozido, né? Ciado. Uhum. É, cozido e desfiado. Por quê? Aí você pode utilizar de recheio, de uma tapioca, de uma crepioca, né? Com algum tipo de pãozinho, até mesmo pôr como na refeição, né? Com os outros alimentos, e aproveitar esse frango desfiado e ter um lanchinho congelado. E aqui eu trouxe a opção que a gente chama de bolinho maromba, que é um bolinho que ele é feito com frango desfiado, e aqui eu usei abóbora cabotiá. Pode utilizar batata, mandioca, batata doce, né? Qualquer um deles. Aqui a gente já faz tudo cozido. Então, o frango ele já está cozido e desfiado. E a abóbora também está cozida e amassada. Aí você vai temperar ao seu gosto e vai amassando com as mãos. Faz as bolinhas e aí você empana, aqui no caso eu coloquei no gergelim, mas você pode empanar, por exemplo, na linhaça, né? Também é uma opção legal e fica gostoso. Leva para assar, né? Então aproveita seu forno, então já está ali assando aquele, já põe o bolinho para assar e depois você pode fazer em grande quantidade, congelar. Dura 3 meses no congelador. Para descongelar, só pôr no micro-ondas ou na air fryer. Na air fryer fica gostoso porque vai ficar mais crocantinho essa parte do gergelim. Uhum. Então, uma opção de lanche utilizando a mesma proteína do assistente. E para finalizar, como frango ainda, a gente tem outra forma de preparo, né? Então, usei o frango cru em cubos, que você poderia fazer em filé também. Usei o frango desfiado, que dá para fazer esses bolinhos, dá para utilizar de recheio. E aqui eu tenho a opção de frango moído. Como que eu faço o frango moído? Eu bato no liquidificador ou no processador, Cru? né? Ele cru, ele cru. E aí ele já vai dar uma consistência, ó, que ele tá cru. E aí você consegue manusear ele tranquilamente. Então aqui eu tenho uma opção de almôndega,
e essa que eu acho bem legal, que é o hambúrguer. De frango. Então, você pode, de frango. Então, você vai amassar esse frango, colocar com os temperos, e aí eu não gosto de hambúrguer ou filé, por exemplo, que é algo que eu vou fritar ali, grelhar na hora, colocar o sal. Até no emagreço eu falei isso. Sim. Por quê? O sal, ele desidrata a carne. Então, você vai ter um frango mais seco, tá? Aquele que está indo lá para o forno, eu coloquei sal. Mas ele não vai ser grelhado. Então, ele não vai perder tanto calor, igual esse que vai ser grelhado, por exemplo. Tá? Então, ele já vai perder. Naturalmente, ele já vai dar uma desidratada. Se eu colocar mais sal, ele vai desidratar. Então, eu só tempero, e aí você coloca as ervas, as especiarias que você gostar. Na hora que eu for grelhar, eu dou uma seladinha dos dois lados e aí eu coloco o sal. Aí você vai ter um frango mais suculento e menos seco. Geralmente o filé de frango ele já é mais seco, né? Você E aí tempera você ele pode. cru, sem o sal, aí você põe ele na frigideira, grelha, e depois que ele estiver grelhado, que você joga o sal. Isso, Tá. depois de grelhado o sal, E isso você faz tá? para qualquer carne? Para qualquer carne, Tá. tá? Principalmente frango e carne vermelha. A carne vermelha também é bem interessante colocar o sal depois. Hambúrguer, né? Uma opção. Esses dias eu fiz aqui, né? Eu gosto de deixar sempre hambúrguer pronto, porque é muito prático. Então, Uhum. você faz desse jeito aqui, pode fazer com frango. Se for fazer de carne, costumo usar o patinho, que é uma carne mais magra, né? Tempera também, não põe sal. E aí você pode embalar no papel filme e congelar. Uhum. E aí depois, na hora que você for fazer, eu também gosto de descongelar na geladeira, mas dá para ir direto na frigideira também, tá? E aí, depois de grelhado, você tempera com sal, tá? Ok. Então, no geral, todas as carnes colocar o sal depois que elas já estiverem na frigideira. Isso, Não. tá? Uhum. Então, dessa parte de proteína, né? O que eu queria trazer é isso, porque eu acho que às vezes a gente fica muito naquele frango seco, né? O frango grelhado ali, sem graça. E Uhum. para mostrar que dá para variar, dá para fazer bastante coisa, né? Então, se você consegue aí comer vários dias da sua semana, mas com uma cara diferente, né? Sim. Tem alguma dúvida sobre essa parte? Que aí eu vou trazer uma outra opção de lanche também. Meninas, mandem aqui no chat se vocês tiverem alguma dúvida. A Fê perguntou da maionese de inhame, aí falei que você vai passar a receita, né? A Sim, Esther entrou agora. Tá. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí. Eu tenho uma dúvida. O que que você usa normalmente para temperar a carne? De tempero. carne, É. tá. Frango eu uso mais tempero, então eu gosto sempre de pôr açafrão, páprica, né? Eu gosto mais da defumada, ou às vezes eu uso a picante, são as que eu mais gosto. Pimenta, eu gosto da pimenta do reino, moída na hora, então eu sempre ponho um pouquinho. E só, é isso que eu ponho. E sal. É, e sal, tá? Uhum. Carne vermelha. Se é o hambúrguer, eu coloco só pimenta e páprica e depois o sal. Se eu for fazer um bife, por exemplo, aí eu já não gosto de pôr muito tempero. Eu só ponho o sal. Então eu vou pôr ali a minha gordura, né? O que é legal também? Espera aquecer um pouco a sua gordura para pôr a carne, né? Aí você põe ali seu bife ou seu frango e aí depois você tempera com sal. No caso da carne vermelha, eu ponho só sal mesmo, às vezes um pouquinho da pimenta, tá? Começou a grudar no fundo da panela, para você não ficar adicionando mais óleo ou gordura, azeite, né, o que você usar, vai pingando água e aí vai soltando, né? Uhum.
E aí vai dando um sabor também, né? Não é Uhum. para queimar, né? Só na hora que ela começar a grudar. Então você já vai pingando um pouquinho de água e aí já vai dando um sabor para sua carne, Tá, ok. Você usa certo? sal comum, não é sal grosso, não, né? Sal comum. Sal comum. É porque tem gente que gosta de fazer com sal grosso. Por isso que eu tô te Uhum, perguntando. Tipo, parecido com o que faria no churrasco, assim, né? É, sim. Às vezes na carne vermelha eu ponho um pouquinho, sim. Aí eu uhum, troco. tá. Mas eu Ok. prefiro o comum mesmo, Beleza. Ótimo. certo? Tá. Tá? Bom, aí eu quis trazer também mais uma opção de lanche. Agora, lanche o doce, né? Porque tem muita coisa que dá para a gente fazer em quantidade e congelar. E enquanto, vamos supor que você vai fazer essa marmita que eu mostrei, que ela tá lá assando, você consegue ir preparando outras coisas, né, para utilizar como lanche. Porque eu percebo muito também que é mais fácil fazer a refeição corretamente do que os lanches, né? E aí acaba recorrendo a qualquer coisa aí no período do lanche, tá? Então eu trouxe uma opção de muffin muito simples, que é um muffin doce, tá? E aí eu vou preparar aqui com vocês. Então a gente vai precisar uma banana. Estou usando a banana prata, mas pode ser qualquer banana. Ó, já deixo tudo separado, principalmente se você for fazer em grande quantidade. Já Uhum. separa essas coisas que fica mais prático, tá? E aí eu vou amassar a banana. Na hora que você Se ligar. você, Pode falar. se você quiser fazer em grande quantidade, aí você vai dobrando, triplicando A as, quantidade. as quantidades. O que você ia falar? Quando você começou, eu falei, nossa, que lugar é esse que a Dani tá, que você mudou de casa? É, Eu falei, gente, que cozinha é essa? E aí é da sua casa nova. na verdade, na minha casa nova. E eu tô aqui na mesa, porque a cozinha é muito escura. Ah, tá. Aí peguei um bolzinho, vou pôr a banana, um ovo, Uhum. aí já dá uma misturadinha aqui nos dois. Aqui eu tenho meia xícara de pasta de amendoim. Na verdade, deu um quarto, 2 colheres de sopa bem cheia, tá? Então, um quarto mais ou menos aí de pasta de amendoim. A pasta de amendoim pura, né? Integral. Pelo amor de Essa no Deus, meu, né, gente? né? Se estiverem Essa comprando aqui mais de no caso amendoim é com a sabor. crocante. Ai, E ai, meu aí Deus, que ela delícia. tem uns pedacinhos. E meia xícara de aveia. Estou Uhum. usando o farelo, mas pode ser Bom, flocos ou a farinha, tá? E aí eu vou misturar. Aqui eu posso pôr canela, posso adicionar cacau, por exemplo, posso colocar também uns pedacinhos de chocolate 70 na própria massa, fica bem gostoso, tá? eu nunca E fiz aí, colocando pasta de amendoim no meio, sabia? não, Não. fica muito fofinho, Boa. bem fofo. Aí eu vou porcionar aqui nessas forminhas de cupcake, né? Uhum. A minha de silicone. Quanto mais madura, assim, mais docinha tiver a banana, melhor.
Ok. Deve ficar muito bom com essa pasta de amendoim crocante, porque ela já dá o croque dentro da massa, né? Aí esse aqui eu vou pôr no air fry, mas dá para fazer no forno também, tá? Uhum. Mas airfry é vida, gente. Salva a vida, airfry. Nossa, meu Deus. Um ótimo investimento nessa vida, menos agora no Mercúrio retrógrado airfry. Menos agora, gente, porque agora a chance de estragar é muito grande, então menos agora. Deu 246, tá? Então, se quiser fazer mais, dá para fazer. E aí, 20 minutinhos na air fryer, tá pronto, tá? Dica, depois de pronto, né? Se quiser fazer mais alguma coisa, eu gosto às vezes de fazer uma caldinha de whey por cima, né? Uhum. Ou derreter um quadradinho de chocolate, colocar uma coberturinha, ou dá para comer assim puro mesmo. Ele não fica tão doce, fica um sabor mais neutro aí, e é uma opção que também dá para congelar. E aí, mesma coisa, você vai deixar esfriar completamente. Sempre que você for congelar, por exemplo, hambúrguer, almôndega, pão, né? Pães também dá para congelar. Bolos, muffins, essas coisas, você vai pôr primeiro numa superfície reta, separadinho. Então, você põe lá cada um deles separadinho, põe no congelador. A hora que estiver congelado, aí você vai tirar e pode pôr dentro de um saquinho. Por quê? Aí eles não vão ficar grudados. E aí você consegue tirar a porção que você quer comer. Esse muffinzinho tirou ali do congelador, eu posso aquecer diretamente no micro-ondas, ou também mesma coisa, tirar para a geladeira um pouquinho e depois aquecer no micro-ondas ou no air fryer. Tá? Uhum. Ótimo. Eita, acho que a Dani caiu. Espera ver se ela volta. Eita, gente. Olha aí o Mercúrio. Olha aí o Mercúrio. Eita, gente. O que será que aconteceu? Esperar mais uns tempinhos para ver se ela volta. Ah, deu. Não. Não sei o que aconteceu. Deixa eu falar. Voltando, gente, voltando. Ela falou que achou que era o tempo de limite da live, mas não é não, porque meu Zoom é pago, ele dura horas e horas e horas e horas. Eu acho que é ela mesmo que caiu. Ai, ai, ai. O problema é que quando acaba o Mercúrio retrógrado, a gente não tem mais ninguém para colocar a culpa. Aí é ruim, gente. Que aí depois é a gente mesmo, a culpa é toda nossa. Ah, voltou. Foi você que caiu, amiga. Você que saiu, na verdade. Gente do céu.
Voltou. Agora voltou. Voltou? Uhum. Ah, Nossa, hoje tá ai, o não sei o que caos. aconteceu. Eu falei assim, a internet da Daniel caiu ou você tinha celular acabou a bateria, alguma coisa assim, sabe? Não, e tava longe de vir aqui. Falei, ué, Pois é. estranho. Mas aí você tava falando do muffin, né? Isso. Que aí assa. Então, dá para fazer em grande quantidade Uhum. e congelar e ter para semana, né? Então, pode utilizar de lanche, pode utilizar de café da manhã. Quem tem criança, né? Dá para mandar na lancheira também, é uma opção legal. Então, sempre que for congelar muffin, bolo, pães, né? Pão, por exemplo, você vai sempre fatiar ele, congelar as fatias primeiro e depois você congela, coloca no saquinho e aí vai tirando as fatias. Fica muito gostoso, por exemplo, aquele pão de grão de bico, que eu tenho a receita, você Maravilhoso. descongelar direto na sanduicheira, pode pôr na Uhum. sanduicheira que fica legal, Ótimo. tá? Tá. Que é isso, meninas. Deixa eu ver aqui E se as- tinha mais alguma coisa que elas tinham perguntado tá. para você responder, que aí depois quem não tava vai assistir. Tendo dificuldade Uhum. para fazer legumes da marmita para semana, não tem ficado bom. A Esther não tava. Depois você assistiu a gravada, Esther, que a Dani mostrou como fazer a marmita inteira numa vasilha mesmo, e ela falou dos legumes. Mas em geral, né, amiga, os que não ficam bons é os que têm muita água. Isso. Então, por exemplo, chuchu, né, que tem muita água, a própria abobrinha, que tem muita água, batata, né, a batata inglesa, que tem uma quantidade de água maior, não vai ficar bom, porque essa água do meio dela vai congelar. E aí vai ficar uma questão ruim. Uhum. E também a forma de preparo. O que eu percebi é que a melhor maneira de fazer é ou assado no forno ou na air fryer. Porque quando a gente faz ele cozido, vai acontecer essa mesma coisa. Eu vou colocar água para dentro do legume. Na hora que eu descongelar, a sua marmita vai ficar aguada. Se eu faço ele assado ou na air fry, eu não vou colocar água, pelo contrário, ele vai perder água, né? Ele vai perder água. E aí, na hora que eu congelo, a sua marmita não fica aguada, tá? Ela vai ficar numa consistência melhor. Beleza. Qual legume fica melhor para ir na marmita? Então, é isso que você falou, congelar, congelamento, temperos, você já falou também. Como aproveitar Uhum. ao máximo, já falou, para não desperdiçar, congelamento de lanches ou marmitas, receitas de tempero para vegetais sem queijo. O que que você usa de tempero para carne, você falou. Uhum. E para vegetal, a mesma coisa, você costuma usar páprica, cúrcuma. Cúrcuma, às vezes manjericão, orégano, temperinhos hidratados no geral. Tá. Congelamento, variações de alimentos, variedade de pratos com o mesmo alimento, ideias de pratos quentes com salada e legumes. Tá, se eu quiser fazer. Bom, mas essa marmitinha que você ensinou, ela serve para tudo, na verdade. Porque se você Uhum. não quiser pôr arroz, você vai colocar o legume, a carne, a água e vai assar. Vai dar na mesma, Uhum. né? Tá. Um ingrediente, várias receitas. É isso mesmo, receita práticas e saborosas. É isso, gente. Todo mundo pediu a mesma coisa. Mas a Uhum. marmita foi top. A Uhum. Fernanda falou: quando fiz o frango triturado, achei que ficou muito seco. Tem alguma dica? A dica principal do frango é não pôr o sal. Não sei se você pôs o sal, tá? Por Por exemplo, ele ao só com molho, tempero, né? É isso. Tipo, você vai pegar ele cruzinho, pôr os temperos e bater ele no liquidificador. Gente, a Dani caiu de novo. Meu Deus, o que acontece? Esse negócio do sal, gente, teve uma vez que a gente fez um emagreça juntas, acho que foi ano passado. E aí ela pegou e ensinou. Ela fez uma live só com isso, ensinando a fazer o frango e mostrando, né, como que ficava. Então, é porque quando você põe sal, ele desidrata. Agora, já na questão do legume, de novo, amiga, você caiu. de novo, Oi, Marcos. Olha lá o assistente. bastante falta.
Então, aí que eu tava falando, a Fê falou que vai testar. No caso do legume, colocar o sal ajudaria, porque ele sugaria a água, né? Sim, os Tá. legumes eu já faço tudo com sal. Já tudo Lemon pepper no feito. legume fica bom também. Uhum. Gabi, Oi. eu vi uma dica para quem gosta de fazer bife ou filé de frango, que é isso que ela falou, né? Não colocar sal, você temperar tudo. Aí você deixa a frigideira bem E, quente. Aí depois você põe o óleo ou alguma coisa só para dar aquela untada. E aí você põe o sal na hora que você for fritar e coloca assim um bife por vez, isso. né? Foi o que eu fiz na E emagreça. É. pois é. Que aí o bife não perde água. Porque se você coloca ele, começa a borbulhar e soltar aquela água, ele tá, né? Aquela água vai evaporar e o bife vai ficar seco. Então, eu já fiz isso e testei e dá certo mesmo. Mas você Ah, tem que pôr o sal, né, ali na hora que você for pôr ele na frigideira, né? uhum. Não antes, né? Boa. É. Essa dica da frigideira quente também é bem interessante, porque você vai dar um choque térmico ali e você vai segurar o líquido da sua carne dentro dela. Se você coloca nela fria, vai esquentando e perdendo o líquido ali, né? A água. E aí vai ficando seco também. Uhum. E outra coisa, tá, para peixe também os mesmos temperos, parecido, essas ervas e tal. Peixe eu Uhum. gosto mais do lemon pepper. Eu acho que combina melhor. Fica melhor, tá. Uhum. Aí você falou, essa dica da frigideira mudou meu jeito de fazer frango, fica muito melhor. Acho que a Suelen tava era nesse emagreça que a Dani tava, viu? Não sei, foi ano passado que você fez. Foi ano passado, Foi. eu acho, né? Eu acho que você tava. Uhum. Tava, a Suelen tava, então foi nesse emagreça. Acho que a Esther, não sei se a Esther tava, mas foi nos emagreços do ano passado. A Vânia, Uhum. talvez. Olha, gente, quase todo mundo aqui é cria de emagreça. A Júlia do Desinfeto. A Gilda é de agora mesmo. Tá, Uhum. deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Falem aí no chat, aproveitem. Mas eu não tava, mas eu segui a Dani. Uhum. Ah, A legal. Esther segue mesmo. Gente, quem não segue a Dani, Nutri Dani Alves, né, Dani? Não, tá. Dani Alves Barbosa. Dani Alves Barbosa, que mudou o arroba. Tá, então acho que é isso. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para perguntar. Aí você falou das marmitas, 5 dias na geladeira, você coloca quando elas já estão prontas. Uhum. 3 meses temperada, Uhum. quando tá preparada já. Congelada. Uhum, É. eu acho que é isso. Ah. Eu acho que assim, Uma essa dica coisa de fazer a também marmita desse jeito foi perfeito. Eu vou testar. prática, né? Uma Uhum, dica também que ajuda, por exemplo, coisas que vai lácteo, né? Tudo que é lácteo não congela bem. Então, por exemplo, o iogurte não congela bem, creme de leite não congela bem, porque tem gordura, né? E tem água. Então, gordura e água não se mistura. A hora que congela, talha, né? uhum. E aí, uma dica Ai, que gente, também vai. tofu, já perdi tofu inteiro porque congelou sem eu querer, né? Ficou perto daquela saída da geladeira, que sai Aham, o ar mais frio, congelou e ele talha e, nossa, horrível. talha. É. Então, dica, Leite não de congelem coco. tofu. É. Leites vegetais também não fica legal, porque tem mais gordura, tem gordura e água, né? Então vai separar, não fica uma consistência boa. Então, por exemplo, se você for fazer um tipo estrogonofe, né? Vamos dizer assim, uma dica legal é usar o creme de ricota, porque ele já não tem tanta gordura nem tanta água. E aí, e menos calórico também, né? Então é uma opção que dá para congelar. Purês. Purês também não congela com leite, porque o leite vai talhar o seu purê, tá? Um purê que não congela bem de jeito nenhum é de batata inglesa, mas, por exemplo, de batata doce, né, ou de abóbora, ou de mandioca, vocês fazem ele com a própria água do cozimento. Então, Uhum. você faz aquele purê com água e aí congela bem, não vai talhar. Tá. Então, de todo jeito, assim, não tem nada que reduza tipo, se eu fizer
o purê usando leite, por exemplo, não tem nenhuma técnica que vai reduzir esse Não, talhar aí dele. Não dá, não dá é, para usar mesmo. Na verdade, assim, não, tudo que tiver muita gordura misturada é, não vai funcionar. não vai funcionar. Tá? Leite vegetal, creme de leite, alguma coisa com Isso, queijo muito gorduroso. não fica legal. Tá. Ok. Não sei se eu já congelei. Então, porque o abacate, realmente, o abacate, se você congelar ele, você pinga o limão e dá para usar. Mas assim, dá para usar para você bater. E não para você comer ele Uhum, puro, que ele fica bem esquisito, puro. Isso, né? Tá. porque tem mais gordura. Tá? Uhum, beleza. Folhas, né? Folhas que a gente come refogada, dá para congelar, né? Então, por exemplo, um espinafre, uma couve, né? Então, a gente consegue congelar. Por exemplo, eu já congelo cru, fatiado. Você vai jogar na frigideira quente, direto, ali com azeite e fica normal, tá? Hum, Agora, tudo que eu como cru, aí já não dá para congelar, porque tem bastante água. O alface tem muita água, então não congela. Rúcula. Rúcula, aí já não tem Uhum. como. Então, repolho dá. Repolho, Sim, couve. espinafre, Espinafre. Tá. que é É, tudo de que a folha é gente vai basicamente cozinhar. isso. É, É, as outras, talvez ora pronobis dê também, né? talvez. Porque ora pronobis é. Você come cru ou come cozido. Ele não tem tanta água, eu acho, Uhum, né? Tá. Bom, acho que é isso. Qualquer outra dúvida, eu te mando depois, então. Eu te pergunto. tá. Você caiu justamente na hora que eu tava fazendo no story. Aí, pronto. Então tá, amiga, acho que é isso. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês vão lá no Instagram da Dani perguntar. Sempre fica gravado, Isso. tem muita gente que é de fora do Brasil, nunca assiste ao vivo. Então, Uhum. fica lá no site também para quem não tiver assistido. E aí, qualquer dúvida, tá aqui, né, gente? Se você estiver assistindo essa aula gravada, você vai lá no direct da Dani perguntar para ela. Isso aí. É isso, Então tá amiga. bom, meninas. Muito obrigada É por isso. topar. Meninas, congelem a comida, não vai falar que não deu tempo de fazer, porque, né, gente, depois dessa daí eu Sim. tô louca pra testar esse negócio, gente. Eu vou até comprar arroz, inclusive, que nem É mas muito prática, Marmita. muito prático. Gente, eu nunca tinha visto isso. Agora a Fer vai tomar coragem e vai testar, então assim, vai dar tudo certo. Depois eu te conto como é que ficou. Tá bom. Então é isso, meninas. Muito obrigada, amiga, pelo convite. Eu que Se tiverem dúvidas, me perguntem. Depois eu passo as receitas também para a Gabi, ela passa para você. combinado. Tá Beijo. bom? Beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Tchau. noite.